Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição da TV Cid Médico. Cumprimentamos os internautas que nos acompanham, os profissionais da saúde e os servidores públicos de uma forma geral. O entrevistado do nosso programa hoje é Rodrigo Franco, conhecido como Gaúcho, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, um SINPOL, que representa agentes de polícia, escrivães, agentes de polícia de custódia, peritos criminais e papiloscopistas policiais. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutor Gutenberg. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e agradecer antecipadamente ter dispensado um pouco do seu tempo para participar do nosso programa. É um prazer, uma honra estar aqui participando, conversando com o Sindicato dos Médicos, né? Muito importante aqui no cenário sindical do Distrito Federal. Agradecer pela oportunidade aqui de estar trocando experiências. Perfeito. Rodrigo, junto com outros sindicatos de carreira da área de segurança pública, o SINPOL também encontra dificuldades no diálogo com o atual governo e sustenta a operação PCDF legal há alguns meses. Os policiais civis cobram do governo Hollenberg a equiparação salarial com os policiais federais. Essa isonomia que está sendo desrespeitada pelo governador existe desde quando? Essa isonomia, ela existe desde sempre. Desde sempre, desde que a polícia começou aqui em Brasília, desde o tempo de JK. A Polícia Civil do Distrito Federal, na verdade, ela veio lá do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital, veio transferida para cá e aqui, posteriormente, na década de 60, ela foi dividida entre duas polícias, a Polícia Federal e a Polícia do Distrito Federal, que hoje é a Polícia Civil do Distrito Federal. O que nós estamos lutando, é pela manutenção dessa isonomia que já existe desde sempre e que agora corremos o risco de ver quebrada pelo único governador que talvez isonomia faça isso, que tem sido respeitada ao longo dos anos. Sim. E que num governo que não desrespeita nada, de estar desrespeitando até a força de segurança. Exatamente. Hoje, assim, nenhum governador, aliás, todos os governadores nos trataram de forma equânime com a Polícia Federal. E apenas este governador que aí está é que vai quebrar esse tratamento que já tem, o governo ele tem sido muito intransigente com a nossa categoria, e com todas as categorias, na verdade, tem tido uma falta de habilidade sem precedentes nas negociações. Nós temos cerca de 4.700 servidores nas 7 carreiras da Polícia Civil e um déficit médio de 47% de servidores. Até que ponto a atividade é prejudicada pelo número defasado de agentes e delegados? Quais são as atividades prejudicadas nesse contexto? Todas as atividades são prejudicadas. Hoje você vê que nós temos 4.000 cargos vagos e essa falta de efetivo, ela se traduz em sérias consequências para a população. Hoje nós, em razão dessa falta de efetivo, há uma sobrecarga de trabalho, os policiais estão com investigações acumuladas, isso acaba gerando atraso nas investigações e atraso nas prisões de novos criminosos. Nós temos alertado isso ao governo, mas o governo parece indiferente com esse aumento da criminalidade que hoje está imperando no Distrito Federal como nunca houve. E essa perda salarial que a Polícia Civil teve ao longo dos anos não está fazendo com que os policiais procurem carreiras mais atrativas. Exatamente. E até os aprovados em concurso não queiram assumir? Exatamente. Isso não agrava mais ainda o déficit? Agrava. Hoje nós temos uma saída muito grande de policiais, e nós temos na polícia policiais vocacionados. Nós somos apaixonados pelo que fazemos com muita honra e com muito orgulho. Agora, ao longo desses 7 anos, essas perdas inflacionárias que nós tivemos, que chegam a 47%, tem desmotivado a categoria e vários colegas, inclusive que já têm um bom tempo na polícia, têm voltado aos estudos para procurar outras áreas mais atrativas, com uma carreira mais atrativa. Então, existe uma saída muito grande de policiais, de bons policiais, e isso acaba trazendo prejuízo para a sociedade também. Afeta diretamente a segurança da população. Com certeza, certeza. Isso tem ocorrido com a classe médica. Nós temos um déficit de 3.500 profissionais, no mínimo, para a capacidade instalada,
E o governo, além de não pagar a parcela da terceira parcela do plano de cargos e salários, não repõe a inflação do período e ainda deixa de pagar gratificações obrigatórias por lei, promovendo um verdadeiro confisco no salário dos médicos jovens. E aí você tem médicos pedindo demissão, médicos aprovados em concurso, que, exemplo dos policiais, não querem assumir pela defasagem salarial. Ou seja, você tem um governo que realmente não tem compromisso com a assistência à saúde, nem a segurança do cidadão. E recursos há, né, doutor? Nós somos a segurança, a saúde, a educação, são órgãos que são mantidos pelo Fundo Constitucional, com verbas federais, né? O Fundo Constitucional foi criado para manter a segurança pública e também prestar assistência para a saúde e educação, mas a gente percebe que hoje o governo ele tem desviado esses recursos para outras áreas, para outras políticas, né? A Polícia Militar conta com um contingente 3 vezes maior que a Polícia Civil do DF. Essa é uma relação equilibrada, dada a diversidade de função entre uma e outra, ou não? Bom, a Polícia Militar tem um papel, né? E nós temos um outro papel. Constitucionalmente, a Constituição ela determina que a Polícia Militar cumpre a ela fazer a prevenção, né? Ela tem que estar nas ruas, policiamento, né? preventivo. Policiamento preventivo, ostensivo, com farda, com viatura caracterizada. O que a gente percebe hoje, em razão da falta de políticas de segurança pública do governo, que não tem, a secretária de Segurança não tem políticas de segurança pública, ela permite que policiais militares tentem fazer o trabalho da Polícia Civil. E hoje o que a gente mais vê nas ruas, da população reclamando, é que não encontra policiamento ostensivo, né? Mas por quê? Porque existem centenas de policiais militares que estão trabalhando em viaturas descaracterizadas e sem uniforme da polícia. Isso traz uma sensação de insegurança muito grande, né? Então, já existe uma defasagem de policiais militares, de policiais civis também, mas quando você desvia esses policiais militares para fazer um trabalho que não é deles, a sensação de insegurança aumenta. Então nós temos uma invasão de competência. Exatamente. E oficialmente um estímulo ao confronto entre as forças, porque você começa a ter ali questionamentos de competência, de autoridade. Sim, exatamente. Eu imagino, o senhor médico, daqui a pouco o secretário da Saúde autoriza que os enfermeiros, sem nenhuma desprestígio aos enfermeiros, mas autoriza que os enfermeiros passem a fazer cirurgias ou a prescrever medicações, né? Então, cada um tem o seu papel e cada um tem o seu papel fundamental, os enfermeiros, os policiais militares, formação específica. Mas o governo não pode permitir, enquanto gestor, que haja desvios de função. E nós estamos vivenciando isso na segurança pública da cidade. Pública e promovido pelo governo. O governo, ele é maquiavélico. Esse governo é maquiavélico, é manipulador. Ele infelizmente usou de algumas carreiras do oficialato, né, da Polícia Militar para promover um atrito entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, para não dar a recomposição de ninguém, né? Então, eu falo assim, olha, oficiais, comandantes aqui, que estão na Casa Militar, façam no seguinte sentido: digam o que vocês querem também, porque daí eu vou te dizer que não tem dinheiro e não vou pagar ninguém. Ele provocou... E aí propositadamente o atrito, a divergência, criou a situação para justificar não fazer o repasse. Exatamente. Do aumento da Polícia Federal para a Polícia Civil. E ele já tinha como objetivo o não pagamento. Só que daí ele chamou assim, vamos botar aqui o bode na sala, e chamou, usou, como se diz no linguajar popular, montou o circo. Montou o circo. Você pode fazer um histórico das negociações da Polícia Civil com o governo Hollenberg? Como é que foi aquela história? Fez uma proposta, retirou, piorou a proposta, depois retirou. Como é que foi essa estratégia que tem se repetido com os outros sindicatos também? Esse é o único governo que a gente vê que, ao invés de avançar nas negociações, ele recua, né? Cada vez que a gente senta à mesa com o governo ele oferece uma proposta pior. Por quê? No nosso entendimento, ele faz propostas para que elas sejam recusadas, né? Por quê? Porque ele não tem intenção de recompor. O governo escolheu um inimigo, escolheu um algoz, um bode expiatório, que é o
funcionalismo público, nós servidores públicos, né? Inclusive ele botou algumas propagandas na televisão, usando verbas milionárias ele alega que não tem dinheiro, mas contrata as empresas de comunicação, de rádio, TV, de tudo, blogs, gastou 90 milhões em blogs para colocar a opinião pública, a sociedade contra o servidor público, de forma muito, muito covarde até. Houve um aumento que não havia sido previsto pelo GDF no repasse do Fundo Constitucional. Considerando que o custeio da segurança pública é feito integralmente com recursos do fundo, o governo ter esse dinheiro extra e se recusar a negociar a recomposição salarial com os policiais, não é a situação... Se agrava mais, né? Grave, né? Se agrava mais, porque o governo previa o incremento do Fundo Constitucional de cerca de 700 milhões. Só que, ao final, o cálculo chegou a um acréscimo de 1 bilhão e 100 milhões, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E esse valor, ele não quer dar nada para a Polícia Civil, né? E, na verdade, não quer dar nada para o servidor público. Alegou que não tinha dinheiro, aí tem o aumento, também não quer dar. Pois é. Então, ele fica só no mesmo discurso, já vai fazer 2 anos de governo, só naquele discurso de gestão anterior, que o governo anterior deixou uma dívida, né? E a gente acaba pagando essa dívida. E o dinheiro do Fundo Constitucional é um dinheiro, né, carimbado, não pode ser usado para outra finalidade. É verba federal que é para garantir a segurança pública, né, as 3 forças, e também prestar assistência à saúde e educação. Né? E a gente percebe que o governo tem usado para outras áreas aí, não sei nem se pagando essas contas de comunicação. Alguns julgam que o governo Hollenberg esteja empurrando com a barriga, né? Qualquer negociação com os servidores públicos do DF, esperando a aprovação da PEC 241, a PEC que limita o teto dos gastos públicos. Teria sido essa a motivação da suspensão das negociações com o pessoal da Polícia Civil, que já estava em curso? Pode ser, pode ser. O governo, ele sempre utilizou de condicionantes futuras, sempre no sentido de postergar essa negociação. Porque, na verdade, como eu falei, ele não quer pagar nada para ninguém, né? Em 2017, em 2018, ele já traçou o servidor público como inimigo, né, das contas públicas e do governo. Então, ele adota, sim, ele adota de estratégias para postergar essa negociação, para quando vier esse pacote de ajuste fiscal, ele enxugar cada vez mais e nós pagarmos a conta. Rodrigo, há quanto tempo você está na Polícia Civil? Vai fazer 18 anos. 18 anos. Durante esse tempo, você já presenciou tanta dificuldade da Polícia Civil para negociar com o governador? Olha, todo governo é duro, não quer, é intransigente, mas esse é o mais intransigente, porque esse, como eu já falei, ele ao invés de avançar nas negociações, ele recua, né? E ele não é transparente, não é claro nas negociações, né? E nós temos tido muita dificuldade, mas a categoria está muito unida, mais unida do que nunca, no seu propósito, e vai continuar lutando até que a gente alcance a vitória. Os sindicatos de cada carreira e de cada categoria profissional do DF costumam fazer suas campanhas salariais separadamente. Agora estão se reunindo para enfrentar em conjunto esse governo com essa conduta intransigente. É o exemplo do movimento sindical unificado em defesa do serviço público, que reúne 33 categorias. Como é a situação na área da segurança? Está havendo essa busca pela união? Na área de segurança pública, eu ainda não está vendo essa reunião, essa união de esforços, né? Até porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né, os colegas já foram contemplados no último ano e nós ficamos de fora dos benefícios que eles já conseguiram, né? Não estou dizendo que eles não devem, é justo e merecido essas vantagens que eles já receberam. No entanto, o nosso pleito é diferenciado, porque nós fomos prejudicados no passado em razão da nossa isonomia com a Polícia Federal. É bom, Rodrigo, explicar isso, porque a Polícia Federal não teve aumento, então o governo justificou não dar aumento para vocês em função da equiparação. Exatamente. Agora, o que ocorreu é o inverso,
Exatamente. Vocês estão sendo punidos duas vezes. Exatamente, por duas vezes. Ao longo desses últimos 6 anos, nós já travamos algumas negociações aqui no Distrito Federal e conseguimos que o governador assinasse uma proposta de reajuste. Só que quando foi para a área federal, o governo federal disse que não, né? Porque nós somos organizados pela União, o governo disse que não, porque não queria dar ou não podia dar aquele valor para a Polícia Federal. E isso já aconteceu em pelo menos 2 ou 3 ocasiões. E agora que a Polícia Federal conseguiu avançar, nós não conseguimos avançar. Então, ora, se nós fomos prejudicados em razão dessa paridade, agora não é justo que a gente seja prejudicado. Quando a Polícia Federal vai ter uma recomposição, nós sejamos prejudicados de novo. 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Né? O deputado federal, Laerte Bessa, foi barrado na porta do gabinete do governador em uma reunião para tratar da negociação dos policiais civis. Qual seria o papel do Bessa naquela reunião? Olha, o deputado federal Laerte Bessa é um representante da categoria, né? A categoria conta com o apoio, tem a confiança dele, ele é um grande guerreiro da nossa categoria, tem nos ajudado muito na área federal. Infelizmente, esse episódio, o governo não teve habilidade, né, para conversar, dialogar com o deputado federal. Representante da categoria, sim, estava eleito pelo povo. Negociando junto ao presidente da República. Eleito pelo povo. Então, nós prestamos a nossa solidariedade ao deputado, né? E não entendemos por que houve esse episódio aí. Essa atitude do governador de barrar um deputado federal, representante da categoria, que estava se propondo a ser um facilitador nas negociações, ofendeu os policiais? Ela põe mais fogo na lenha, né? Hoje existe uma tensão muito grande na categoria e o deputado é um representante da categoria, eleito pela categoria, né? Então, no momento que você trava um deputado federal eleito, que é da Polícia Civil, é como se fosse um golpe contra a própria categoria, né? Perfeito. O governo não deu importância à entrega dos cargos da Polícia Civil e recentemente fez algumas substituições como represália, criando conflitos internos. Essa maneira de proceder influencia o moral da corporação? Influencia, mas em sentido adverso ao governo, porque o governo, quando faz esse tipo de ação, de exonerações selecionadas para tentar minar o nosso movimento, nós repudiamos e nós fizemos uma grande manifestação em apoio a esses colegas e ainda estamos reivindicando a revogação dessas exonerações, porque as pessoas que foram exoneradas são pessoas que estavam à frente na liderança da categoria dos delegados e também foi uma forma de calar o movimento, né? Tentar enfraquecer o nosso movimento, mas não teve repercussão nenhuma, pelo contrário. Existe ainda uma maior indignação quando o governo busca pessoas que são lideranças para tentar enfraquecer. E ao contrário de tentar enfraquecer, nos fortalece mais. Funciona como estímulo. Exatamente. A cadeia de comando da Polícia Civil não é tão rígida quanto nas instituições militares, mas essa situação de impasse criado pelo GDF não dificulta a posição de comando da Polícia Civil do Distrito Federal? Olha, o comando da Polícia Civil, ela já perdeu completamente a confiança, né? Infelizmente, a categoria depositava uma grande esperança no diretor-geral da Polícia Civil como um forte interlocutor nos nossos pleitos, né, nessa demanda principal que é a manutenção da nossa paridade. A categoria depositava uma grande confiança e já não deposita confiança alguma na palavra, nas ações do diretor-geral. Ele não representa mais a categoria, né? Representa unicamente o governo e está lá fazendo o papel que o governo lhe impõe. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e antes de passar para as nossas considerações finais, eu gostaria que você analisasse as notícias que saem na mídia. Em um momento, o governo quer substituir a secretária Márcia pelo ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o Beltrame. Em outro momento, surge o nome do Eric Seba. E você acabou de colocar que ele não representa, ele não tem mais a legitimidade como interlocutor.
Como é que ficaria essa situação de uma condução do Eric Serbra para secretário de Segurança, o Beltrame vindo do Rio de Janeiro, uma cidade que ele não conhece, que tem um perfil todo próprio? Bom, o sindicato ele não costuma influenciar na indicação de nomes tanto para a Polícia Civil quanto da Segurança Pública, mas na minha avaliação pessoal, a substituição eventual de Márcia, da atual secretária, pelo atual diretor da Polícia Civil, seria trocar 6 por meia dúzia, né? Porque assim como a secretária Márcia não tem nenhuma autoridade perante a categoria, também não o tem o diretor-geral da Polícia Civil, não tem confiança nenhuma da categoria. O que vai resolver o problema da Polícia Civil é apenas uma questão: a manutenção da isonomia da Polícia Civil com a Federal, que já existe há décadas. A categoria ela não vai se conformar, seja quem estiver à frente da secretaria ou seja quem estiver à frente da Direção-Geral da Polícia, a categoria não vai se conformar em ficar de fora dessa recomposição salarial. A categoria nunca esteve tão unida e tão forte nesse objetivo, nesse propósito, e desse propósito nós não abriremos mão. Então, o governo do Distrito Federal não tem como prioridade a segurança pública. Segurança pública não é uma prioridade do governo. O governo tem outras prioridades. Não sei quais são, talvez ninguém saiba quais são as prioridades desse governo. Tanto é que o caos está instalado em todas as áreas, em todas as políticas de governo do Distrito Federal. Então, a segurança pública ela só vai acalentar-se, ser resolvida quando houver um horizonte para os policiais civis. E agora a gente não enxerga nenhum horizonte, e quando passarmos a enxergar esse horizonte é que talvez as coisas comecem a mudar. O nome do secretário Beltrame é um nome forte, é um nome qualificado, mas como eu disse, a Polícia Civil ela só vai melhorar o clima na Polícia Civil quando se for resolvida a questão da recomposição. Estamos chegando ao final do nosso programa e passamos para as suas considerações finais, para você dar sua mensagem de otimismo e de esperança aos servidores públicos do Distrito Federal. Primeiro agradecer aqui a oportunidade desse canal, uma excelente entrevista, oportunidade, dizer que nós estamos na defesa primeira dos policiais civis e também do servidor público. Nós somos servidores, eu sou servidor público há 25 anos, né? E somos nós quem fazemos a máquina estatal funcionar. Se hoje alguma coisa nesse governo funciona, é em razão dos servidores da área da saúde, da área da segurança, da área da educação, de todas as áreas do governo. Somos nós quem fazemos a máquina girar e nós não podemos aceitar que esse governo, que não tem proposta nenhuma de gestão, nos condene, coloque a opinião pública contra o trabalho que nós já temos executado ao longo desses últimos anos. Esse governo passará. E passará logo em seguida e ficará maculado na imagem da população como uma gestão horrível, né? Então, mas nós não passaremos. Nós, servidores públicos, continuaremos prestando um serviço de excelência em todas as áreas. Perfeito. Me agradecemos a sua participação no nosso programa e chamamos a atenção aos nossos servidores públicos que no dia 10 de novembro, quarta-feira, haverá uma paralisação por 24 horas com o movimento Sindical Unificado em Defesa do Serviço Público, como uma forma de protesto contra este governo que não se propõe a cumprir com suas obrigações e pagar a terceira parcela do reajuste dos servidores públicos. Obrigado mais uma vez, obrigado aos internautas e até a próxima edição da TV Cine Médico, na próxima terça-feira. Boa noite a todos.